Olá, meus amigos, aqui é Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso para reflexão, para meditação sobre o Evangelho, sobre a Palavra do Senhor, que a Igreja já coloca para este domingo, dia 29 de junho. É dia em que a Igreja vai pensar de forma muito profunda sobre São Pedro e São Paulo. Os dois são colunas da Igreja. Por que nós dizemos que são colunas da Igreja? Porque é sobre o ministério destes dois apóstolos, desses grandes apóstolos, que a Igreja coloca sua história, sua força, sua caminhada. Nós acreditamos que todos os dois colaboraram de formas diferentes, com seus dons, para que a graça de Deus pudesse chegar a muitas pessoas. São Paulo, um grande pregador, alguém que levou a mensagem do Evangelho a lugares distantes naquele tempo, e São Pedro, aquele que seguiu em frente a missão que Jesus o confiou, de cuidar da igreja que nascia ali, a partir do seguimento a Jesus. Que São Pedro e São Paulo intercedam por todos nós, pelas nossas famílias, pela nossa caminhada de fé. Meu convite é que você fique ligadinho comigo aí, cerca de uns 5 minutos, que é a duração máxima desse vídeo. Nós vamos refletir sobre o Evangelho que a igreja coloca para a celebração deste domingo, tirado do livro de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui, meus irmãos, Jesus fazendo para os discípulos algumas perguntas, não é, eu já falei isso aqui outras vezes, inclusive recentemente, aí, alguns dias atrás, não é que Jesus estivesse fazendo assim como se fosse uma pesquisa de opinião para saber se ele era conhecido, não é isso. O que Jesus quer saber aqui mesmo é se os discípulos tinham uma consciência certa de quem ele é. Ele queria saber se os discípulos tinham esse entendimento. Porque conforme Jesus pergunta aqui sobre o que as pessoas pensavam a respeito dele, muita gente pensava que ele fosse algum dos profetas antigos, que tivesse voltado. Muita gente não sabia que Jesus era o Salvador, o Messias. E a partir do momento aqui que a pergunta se dirige aos discípulos, São Pedro fala, professa a fé que Jesus é o Filho do Deus vivo, ou seja, ele é o Salvador, ele é o Messias esperado. Os discípulos, diferente do resto do povo, já estavam caminhando para essa compreensão mais plena sobre quem Jesus é. E é a partir disso que Jesus sente que São Pedro, Simão Pedro, tem condições de ser aquele que vai conduzir a igreja dali em diante. Então, o que nós podemos tirar para a nossa vida, talvez, um pouco sobre essa reflexão sobre essa passagem, é que quanto mais reconhecemos Jesus como Filho de Deus, como Messias, como nosso Salvador, temos melhores condições de conduzir a nossa vida de fé, de guiar a nossa caminhada dentro daquilo que nós acreditamos. Que possamos contar então com a intercessão de São Pedro e também São Paulo, que a igreja celebra hoje, para que possamos percorrer bem esta caminhada. E se você gosta dessas reflexões, renovo aqui o convite de todos os dias. Faça lá sua inscrição no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Dê sua curtida para ajudar nossos vídeos a chegarem a mais pessoas. Você também pode acompanhar essas reflexões nas minhas páginas do Facebook, do Instagram, no programa Gotas de Amor TV, meus amigos lá de Pará de Minas, o Renato e a Renata. E você também que está sempre ligadinho aí comigo através da Rádio Alfa de Itatiaiuçu.
Peço a Deus, pela intercessão de São Pedro e São Paulo, que derrame sobre você e sobre a sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na segunda-feira, dia 30, nosso encontro aqui já está marcado para que possamos concluir este nosso mês de junho e eu espero você.